Bom dia, hoje eu quero compartilhar com vocês uma coisa muito interessante que na verdade eu não sabia, nunca tinha ouvido falar a respeito. Há uns 2 anos atrás, mais ou menos, eu fui convidada para fazer o programa da TVE Boa Tarde, da Tânia Madureira. E a pauta do programa, ela me disse que seria a história dos brincos. E eu nunca tinha parado para pensar nisso. História dos brincos, isso existe? E aí eu fui pesquisar para poder me inteirar do assunto, né? E poder falar no programa. E aí eu descobri algumas coisas interessantes. Eu tô aqui até com a minha colinha anotada para não esquecer de nenhum item, mas existe registros de 2.500 anos antes de Cristo do uso de brincos. E assim, a primeira função desses brincos nessa época tinha algumas crenças antigas de que espíritos malignos entravam no corpo das pessoas através dos orifícios. E aí então eles criavam alguns tipos de brinco que tampavam esse orifício da orelha para eles poderem se proteger, na verdade, desses espíritos do mal. Essa foi uma das principais coisas, assim, logo no início desse uso do brinco. Na Ásia e no Oriente Médio, os brincos eram sinônimo de riqueza e prosperidade naquela época. Então, todo mundo que ostentava, usava um brinco, era sinônimo de que era uma pessoa que tinha muito dinheiro e que era uma pessoa próspera. Também tem relatos de que os marinheiros, eles furavam as orelhas porque isso significava que ele já tinha viajado o mundo todo e cruzado a linha do Equador. Então era sinônimo de que era um marinheiro muito experiente. E esse mesmo brinco servia também para quando um deles morria afogado, para que fosse vendido ou que fosse pago o enterro com este brinco, para que o marinheiro tivesse um enterro digno. No Império Romano, os brincos continuavam assim sendo sinônimo de posição social. Então, no Império Romano, usavam pedras preciosas, esmeraldas, rubis, para a confecção desses brincos e eram sinônimo de status e de posição social, ostentar ou utilizar um brinco desses. Nos anos 20, com a criação dos brincos de pressão, os brincos de furo acabaram caindo em desuso, porque o brinco de pressão na época era tido como uma coisa um pouco mais higiênica. E aí diminuiu então a quantidade de pessoas que furavam as orelhas. Os brincos ao longo dos anos eles foram se tornando populares entre os homens, né? Na década de 80, o cantor George Michael, acho que foi um dos primeiros a furar a orelha e acabou lançando moda. E aí de lá pra cá foi aumentando bastante e se popularizando o uso de brincos entre os homens. Hoje em dia eu acredito que caiu um pouco em desuso, porque hoje em dia eles preferem mais os piercings, né? Os meninos, os adolescentes acabam usando mais aqueles alargadores de orelha e piercings em geral. Bom, de lá pra cá, assim, muita coisa foi lançada, muita coisa surgiu. Hoje em dia a gente tem N tipos de brincos, a moda tá aí muito diversificada, né? Tem muitos estilos. E eu acredito que hoje em dia 99,9% das mulheres usem brincos. Ao contrário da década de 20, a minoria usa brinco de pressão hoje, né? A grande maioria das mulheres tem a orelha furada e usa brinco. E os modelos estão aí à disposição, né? Para cada uma escolher de acordo com a sua personalidade, a sua característica, o seu bolso, porque tem também diversos preços e variedades. Essa foi a dica de hoje. Eu espero que todo mundo tenha gostado e se informado um pouco mais sobre a história dos brincos, que é uma coisa que ninguém nunca ouve falar, né? Na verdade, a gente nem pensa nisso. E quem gostou, deixe seu comentário aí e logo mais a gente volta com outro tema. Obrigada, bom final de semana. Tchau!